Veja como é que tá. Depois gira o carrinho. Melhor? Estou colado já aqui. Começar? Você já tá gravando. Cortando um pouco sua cabeça nesse lado aqui. Só se colocasse mais um apoio naquele quarto computador. Porque lá não devia cortar minha cabeça. Tá, vai, já tá atrasado. Tá tudo bem, vai. Espera, eu vou ligar e você espera, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Então estamos iniciando a primeira live, né, de uma série de lives que vamos estar fazendo. Tá todo mundo em casa, né, com a questão do coronavírus, então a gente está improvisando, na verdade, um pouquinho, né, a questão da produção. A ideia nossa era gravar em estúdio, mas respeitando a quarentena, né, pensando na saúde das nossas famílias, enfim, passando na saúde geral de todos, né? Estamos gravando em casa, né, amarrando as crianças no quarto, deixando, né, o ambiente o mais quieto possível, mas agradecemos a participação de todos vocês, agradecemos a iniciativa da Abro, né, que nos fez esse convite, que deu essa ideia, né, da gente poder estar informando, da gente poder estar falando um pouquinho, né, daquilo que a gente tem trabalhado como fluxo dentro da odontologia digital, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu estou abrindo essa série, né? A gente vai ter durante toda a semana, todo dia às 18 horas, né, alguma live, né, falando sobre odontologia digital, falando das diversas especialidades. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de fluxo, né, dentro da odontologia digital. Então hoje, que arquivos a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa utilizar, por onde começar, né? Então o conceito hoje que a gente tem trabalhado é a questão do planejamento digital. Então todo esse processo, né, começa justamente com você fazer um diagnóstico do teu paciente. Então para isso você precisa fazer uma documentação desse paciente. Obviamente o exame clínico ele nos dá as primeiras referências, nos dá as primeiras impressões de diagnóstico, né, para a gente poder estabelecer um rumo dentro do nosso tratamento. Obviamente isso vai envolver conhecimento científico, conhecimento técnico, né, experiência profissional, mas a ideia hoje da odontologia digital é você poder ter um apoio, né, e você poder enxergar muitas vezes coisas que no ambiente clínico você não consegue enxergar simplesmente, né? Então a ideia disso é a gente poder estar realmente documentando, digitalizando o paciente. Então vamos digitalizar o paciente, vamos precisar de uma série de documentações desse paciente. Então hoje a maior dúvida de todo mundo em relação à odontologia digital, fluxo digital, é investimento, né? São custos. Puxa, eu preciso equipar muito minha clínica, equipar muito meu consultório para poder trabalhar com odontologia digital. Isso não é verdade, né? Eu atendo numa clínica, assim como vários dos meus colegas, que não temos scanner intraoral, não temos tomógrafo, não temos raio-x panorâmica, né? Quem dera hoje, em algumas situações, fazemos radiografias periapicais. Mas obviamente temos câmera fotográfica, e mesmo para quem não tem câmera fotográfica, hoje os smartphones estão conseguindo fazer cada vez fotografias melhores. As últimas versões dos smartphones te dão inclusive a possibilidade de você escanear a face do paciente. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, mas faz todo esse sentido, né, esse convite da Abro, né, todo esse trabalho que a gente tem feito com as audiologias, porque hoje as audiologias são os melhores apoiadores dos dentistas, né? Para um dentista, mesmo que ele tenha uma boa condição financeira, ele adquirir um scanner, por exemplo, ele tem que fazer a conta, né? Puxa, que fluxo ele precisa ter de pacientes, quanto tempo ele levaria para ter o retorno desse investimento no scanner, um aparelho de 120 mil reais, né? Para radiologia isso já faz mais sentido, né? A radiologia atende pacientes de muitos dentistas, então é um investimento comprar 1, 2 scanners que tem um retorno rápido, né? Esse aparelho se paga, né? Assim como a gente pensar um tomógrafo, quantas tomografias eu preciso fazer no meu consultório para justificar um investimento, sei lá, de 400, 600 mil reais, hoje tomógrafos de quase R$1 milhão, né? Então não faz muito sentido, né?
E se eu não gosto de fotografar, se eu não tenho experiência com isso, se eu não tenho confiança para isso, né, eu posso inclusive hoje pedir, né, as radiologias mudaram um pouquinho, né, hoje o conceito do que é uma radiologia, porque hoje a gente fala mais do que é um centro, né, um centro de imagem, porque ali são adquiridos não só exames radiográficos do paciente, mas também escaneamento intraoral, hoje escaneamento facial ou fotografias desse paciente. Então o que a gente precisa, né? Qual que é o nosso caminho, né? Por onde a gente começa, né? Então é a dúvida, começa fazendo o quê? Comprando scanner, tomógrafo, fresadora, né? Nós temos hoje como grandes parceiros, sempre foram, né? Grandes parceiros da odontologia, os laboratórios de prótese. Então os laboratórios de prótese também têm scanners mais complexos, né? Não só intraorais, que podem vir até o consultório hoje escanear o teu paciente quando você precisa escanear algum preparo protético, por exemplo, mas esses laboratórios de prótese também têm softwares, também têm equipamentos fresadoras, impressoras 3D que podem gerar esses arquivos, né? Você pode, como cirurgião dentista, se interessar em adquirir, né, ter conhecimento, fazer impressão no teu consultório, frisagem no teu consultório, mas tudo você tem que ponderar, né, o quanto você vai ter de investimento, e não só isso, mas se você vai ter que também contratar pessoas só para trabalharem com isso, porque realmente são tarefas, né, são rotinas diárias que demandam bastante tempo. Então pensar realmente o quanto vale a pena você terceirizar esses serviços, ter parceiros, ou você se dedicar a tudo isso. Da mesma forma, né, hoje o grande, né, avanço, né, o grande link entre tudo isso, radiologia, cirurgião dentista, laboratório de prótese, são as centrais de planejamento, né? A BDS, né, que está patrocinando, né, que está desenvolvendo essas lives, é uma central de planejamento, assim como tem muitas outras, né? A grande referência mundial, o DSD, né, outros laboratórios de planejamento virtual, né, em todo o Brasil, no resto do mundo, tem justamente o objetivo de fazer esse link, porque da mesma forma, o dentista fazer a solicitação dos exames, ele adquirir esses exames e ele precisar sentar no computador e projetar os seus casos, também demanda tempo, também demanda uma curva de aprendizado, né, no mundo digital, no mundo de software, no mundo de hardware, né? Então, hoje faz todo sentido você ter parceiros que possam te apoiar dentro desse processo, e você, né, como cirurgião dentista, como clínico, você focar, né, teu trabalho, né, você precisa conhecer, esse está sendo o objetivo dessas lives, a gente informar, a gente falar a mesma linguagem, a gente tornar a odontologia digital, né, acessível a todos. Então você precisa conhecer, saber como funciona, justamente para você poder tá entendendo os processos e participando ativamente, obviamente, do teu planejamento, do teu diagnóstico e do teu planejamento do teu caso, mas com apoio de terceirizados que podem te ajudar nesse processo. Vocês vão ver que nos próximos dias, as lives, vão estar sendo falado vários temas. Então, como eu posso trabalhar com fluxo digital dentro da implantodontia, dentro da periodontia, dentro da prótese, né, da dentística, da estética. Então, a gente vai estar falando que esses fluxos envolvem endodontia, né, a cirurgia bucomaxilofacial, esses fluxos envolvem praticamente todas as especialidades hoje da odontologia. Então, hoje a gente trabalha com essa primeira referência, né, que a gente busca, que são referências faciais. Então, a face do paciente, ela nos fornece informações importantes para o ambiente intraoral, para a gente determinar qual é a estética desse sorriso, como que vai ser, né, qual a melhor referência quando você vai reabilitar um paciente. Então, esse processo precisa funcionar dentro de fluxos, envolvendo vários profissionais, às vezes para você não ter uma visão muito limitada. Então, muitas vezes, mesmo um laboratório de prótese bem equipado, quando ele vai fazer um planejamento, né, em modelos do paciente, seja um modelo analógico, que ele vai fazer encerramento, ou um modelo digital, se ele não tiver referências faciais, e a gente já experimentou muito isso, às vezes é aquela situação que você manda uma prova de dentes para o laboratório, uma montagem de dentes ou um enceramento, e você olha nos modelos, está perfeito. Assim como no ambiente virtual, se você olhar só o modelo, ele também pode te mostrar um alinhamento perfeito, né? Vou dar esse exemplo, esse quadro aqui atrás, ele está retinho. A nossa tendência, se ele tivesse torto, era vir e dar uma ajeitadinha. Então, às vezes você pode ter um arco inclinado, e quando você pega esse arco no computador, se você não tem referência facial, você tenta desinclinar, deixar ele alinhado, e muitas vezes isso vai te dar uma impressão errada, e você vai descobrir isso quando você leva para a boca uma prova, ou um mockup, ou um encerramento, e você vê que o plano está inclinado, porque às vezes a correção foi sem referências faciais. Então tudo começa na referência facial, a gente avaliar a simetria, a gente avaliar as informações que o paciente te traz. Então por isso que a fotografia é muito bem-vinda dentro desse processo, porque a fotografia te traz, congela, né, poses do paciente que te dão referência. Se você
seguir protocolos mínimos de fotografia com afastador, fotografia de sorriso, fotografias de perfil sorrindo, você consegue, né? E a 12 horas também, que te dá essa relação anterior-posterior, com essas 3 referências, esses 3 planos espaciais, você consegue mais ou menos ter uma orientação tridimensional do teu modelo. O scanner, ele te dá uma coordenada do escaneamento, né, em modelos de escaneamento intraoral, por exemplo, mas ele precisa que você dê uma determinação desses modelos em relação ao solo, né? Isso a gente percebe bem quando a gente abre modelos de escaneamento intraoral no computador, quando a gente abre tomografias no computador, a gente vê que existe uma coordenada espacial. Então, eu sei, né, quando o paciente foi tomografado, se a cabeça foi um pouquinho inclinada para trás ou inclinada para frente, o mais comum é até a inclinação para trás, pelo apoio, né, que o paciente precisa ter do queixo no tomógrafo. Mas com os modelos também, quando a gente abre, a gente sabe se o paciente foi escaneado deitado ou sentado, mas essa referência facial, ou seja, os planos da face em relação ao solo, são transmitidas para o modelo, né, de planejamento através da face. Um bom laboratorista, né, de prótese, por mais que ele trabalhe com uma articulação, por exemplo, dos modelos de gesso, que ele trabalhe com referências num articulador, por exemplo, ele também precisa ter referências faciais. Então é muito comum ele pedir também um protocolo de fotos. A grande vantagem do planejamento digital, do enceramento digital, é que você pode manter essa informação da fotografia no ambiente virtual o tempo inteiro, ela estando presente, orientando o modelo ou não. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Então, depois que eu dei essa orientação facial, eu pego o modelo e volto ele a zero em qualquer momento. É diferente, às vezes, de eu ter só em cima da minha bancada modelos para eu trabalhar com enceramento e, separadamente, uma foto na tela do computador ou fotos do paciente, que eu não consigo, às vezes, linkar essas duas coisas, e o ambiente virtual te permite linkar essas duas coisas. Mesmo em situações, por exemplo, como a primeira fotografia que eu tenho o lábio do paciente afastado, eu consigo manter as referências de qual é a moldura estética desse sorriso, as referências do lábio, desde que eu tenha fotos padronizadas, desde que eu consiga sincronizar mais ou menos essas fotos e dar a mesma orientação espacial para os modelos. Isso é bastante importante, por isso que a gente usa fotografias, né? Hoje o escaneamento intraoral, por exemplo, tem substituído muito até uma fotografia oclusal. Mas eu tenho que entender que eu tenho duas coisas que se complementam, né? Então, uma foto oclusal, obviamente, se eu tiver materiais restauradores, ela vai me mostrar cor, vai me mostrar infiltração, enquanto o escaneamento intraoral vai me mostrar mais textura, até pelo fato dele ser monocromático, embora a gente não vai falar tanto hoje sobre isso, mas embora exista escaneamento intraoral colorido, né, chamado PLY, aqui a gente está falando do STL, não se preocupem tanto com essa linguagem que a gente vai destrinchando aos pouquinhos, certo? Então, quanto mais referências faciais do paciente eu tiver, melhor. Então, eu tenho fotos que são mínimas, né? Eu preciso de uma quantidade mínima de referências faciais para orientar os modelos no software e trabalhar no software. Mas quanto mais informações eu tiver, fotografias intraorais, né? Os modelos de escaneamento dos dentes, né? Semi-perfil, 45 graus, fotos de análise estética, vídeos de informação do paciente, quanto mais eu tiver, mais informações eu tenho para trabalhar num diagnóstico assertivo, no enceramento, né, funcional e estético. Tá? Então isso é bastante importante. Então, como eu falei para vocês, o vídeo também é bastante interessante, porque o vídeo me dá dinâmica, né? O vídeo me dá movimento, né? Então, nessas 3 vistas aqui, eu tenho informações diferentes e importantes. Então, uma foto, por exemplo, com o lábio em repouso, eu tenho referências importantes em relação a proporções de terços da face, em relação ao comprimento do lábio, em relação à posição espacial dos incisivos na maxila, a posição óssea, né, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Existe uma relação estética aceitável, né, de distância interlabial em repouso, disposição dos incisivos centrais, e a fotografia de sorriso, que hoje cada vez mais a gente tem usado em leve oclusão, é interessante porque me permite, se o modelo de escaneamento, os modelos de escaneamento intraoral foram feitos, o registro deles de oclusão, né, por exemplo, em MH, numa foto em MH leve eu consigo alinhar tanto o modelo superior quanto o modelo inferior, né, ao mesmo tempo. Ou em situações que o paciente, por exemplo, tem o sorriso muito baixo e às vezes mostra, o paciente às vezes com o avanço da idade começa a mostrar menos os dentes superiores e mais os dentes inferiores. Dessa maneira eu me permito também alinhar até pelos dentes inferiores. E o vídeo, como vocês viram, te dá essa análise dinâmica do sorriso. Às vezes o paciente não força o sorriso máximo, né? Nessa fotografia, por exemplo, a gente vê que as órbitas não estão contraídas, então esse não é exatamente o sorriso máximo do paciente. E quando a gente vê esse vídeo congelado, a gente observa, né, que esse sorriso é mais alto um pouquinho, com uma contração muscular maior. Então o vídeo te dá essas informações complementares que são bastante interessantes nesse sentido.
Mas hoje a tendência é cada vez maior da gente poder trabalhar com 3 dimensões, né? Trabalhar com exames volumétricos. Então faz todo sentido, se a tomografia hoje é volumétrica, hoje a gente evoluiu muito com os exames radiográficos, porque a gente não trabalha mais só com imagens planas, né? A transformação, assim como só a fotografia tem a sua limitação por estar levando algo do universo 3D em 2 dimensões, eu tenho sobreposições, eu tenho distorções. Então, da mesma forma, a tomografia hoje é uma segurança e muito mais acessível, né, para todos os pacientes. É segurança para eu fazer planejamentos cirúrgicos, planejamentos de implantes, por exemplo, até planejamentos periodontais. É bastante interessante trabalhar dessa forma, cirurgia bucomaxilofacial. Então, nada mais interessante que a gente tiver também informações da face que sejam em 3 dimensões. Um outro benefício de você ter informações faciais em 3 dimensões é você poder, no teu computador, fazer ajustes que a fotografia não te permite. Então, a fotografia, por exemplo, te permite fazer correções de inclinação da cabeça, mas nunca rotação e nem inclinação nesse sentido vertical. Com escaneamento facial, por exemplo, você tem uma fotografia 3D, você pode posicioná-la, né, no computador, no software, na posição ideal de aquisição, na relação ideal, definindo de acordo com o paciente se é plano de Camper, que é um plano de tecido mole, ou plano de Frankfurt. Então você tem essas possibilidades muito interessantes hoje com o escaneamento facial. E existe todo um processo para esse escaneamento facial. Ele nada mais é do que uma reconstrução 3D de várias fotografias em diversos ângulos, né? Seja isso feito de forma automática, por softwares, por cabines de escaneamento, né? Que hoje a radiologia também tem, né? Que a tendência, né? Não vou dizer que isso é 100%, né? Mas pensando em software, a tendência hoje das radiologias é terem cabine de escaneamento facial, né? Hoje a gente tem, são grandes parceiros nossos, a cabine da Doni 3D, produzida aqui no Brasil mesmo, em Ribeirão Preto, né? Que é extremamente acessível. E existe uma tendência muito grande dela acabar para o planejamento digital, para o software, substituindo as fotografias. As fotografias ainda são muito interessantes, como eu falei, para o teu diagnóstico, para o teu planejamento estético, mas para a orientação de modelos 3D faz muito mais sentido buscar informações, né, buscar orientações faciais tridimensionais também. Né? Então, dessa forma, né, a reconstrução de várias fotografias em diversos ângulos te gera um modelo tridimensional da face dessa maneira. Então aqui um esquema, por exemplo, de fotogrametria, aqui feito em estúdio, mas é uma técnica, né, do professor Cícero Moraes, que ele orienta, que pode ser feita até com o smartphone, de você fazer várias fotos, né, pelo menos 7 fotos em cada ângulo, uma mais superior, uma mais inferior, e sempre mantendo a informação que para o software fazer a reconstrução 3D. Então nunca uma foto, por exemplo, de perfil que não apareça o outro olho. Então ele precisa sempre, o software, para conseguir reconstruir em 3D esse conjunto de fotografias, esse processo que a gente chama de fotogrametria, ele precisa manter a orientação dele o tempo inteiro. Né? Então, com o protocolo desse de foto, né, o software vai pegar e juntar todos os pontos comuns entre essas fotografias e vai utilizar a textura e a cor da própria fotografia. Né? Então, é como se ele pegasse tudo isso aqui, a animação já trabalha dessa forma também, pegasse tudo isso daqui e fragmentasse. E ele gera esse mapa de textura que a gente chama, né? Então a animação também trabalha dessa maneira, né? Você pode hoje ter desenhos animados, personagens de desenhos animados muito parecidos, por exemplo, com os dubladores deles, com os atores que dublam eles, justamente porque é feito um escaneamento de face desse ator e é vestido uma nova textura, um desenho, por exemplo, de um boneco sobre o contorno da face, né? Então esse tipo de fotogrametria gera esse mapa, né, da textura e da cor, e também te gera o arquivo de topografia, de forma realmente da face, tá? Então, uma linguagem computacional que a gente tem uma malha de triângulos, né? A gente tem uma textura, né, de superfície, então são pontos que são unidos por vértices, por triângulos, por polígonos. A gente tem uma malha de superfície, uma renderização, né, daquilo que a gente tem da pele, e ao fim do processo, né, esse conjunto de fotografias vestem essa topografia de superfície. Então existe um terceiro arquivinho que orienta como veste, e você consegue trabalhar nesse universo em 3 dimensões com escaneamento facial, certo? Então, na verdade, o que a gente tem é isso, esse é o STL que a gente chama, né? A linguagem de triângulos, é a malha 3D da topografia de superfície, que poderia ser vestida com qualquer outra, desde que fosse compatível, isso configurado, é um processo um pouquinho mais complexo, mas poderia ser vestido com a textura da pele de outra pessoa, de um personagem de animação, por exemplo. Tá? Mas essas informações aqui são importantes para a gente alinhar os modelos e a tomografia aqui dentro. Então a gente trabalha com todas essas imagens. Esse é o mapa de textura aberto, então esse aqui feito
no aplicativo de celular, certo? Então, de forma bem simples, é uma fotogrametria monoscópica linear, que a gente chama, é só num plano, enquanto a cabine de fotografia trabalha com até 14 câmeras diferentes ao mesmo tempo, né? Triangulando elas em ângulos diferentes, todas disparando uma fotografia só, né? Depois eu mostro isso para vocês. E a gente normalmente faz a aquisição com sorriso, faz a aquisição com lábio afastado, né? Utilizamos garfo de articulação de referência, que também é feito um escaneamento com ele, e daí, a partir daí, a gente consegue fazer os alinhamentos desses arquivos, certo? Então, todo esse processo, né, que a gente vai estar trabalhando, ele depende hoje muito de laboratórios de radiologia. Tudo começa na radiologia. Então, a radiologia começa fazendo as aquisições das imagens, a radiologia processa essas imagens, processa esses arquivos, pode enviar para o dentista, se ele tiver expertise, se ele souber manipular esses arquivos, ou se ele quiser ter uma impressão de diagnóstico prévia, é muito importante que o dentista saiba avaliar os exames tomográficos, por exemplo, previamente. E o dentista pode enviar para uma central de planejamento, ou então a própria radiologia, né, pode enviar para uma central de planejamento. Hoje temos muitas radiologias parceiras que facilitam muito esse processo, porque o dentista pode encaminhar o paciente dele para a radiologia para fazer a aquisição desses arquivos. E não só isso, mas até o planejamento hoje digital de uma central de planejamento, da forma que a gente trabalha hoje como central de planejamento, né, desde que seja uma radiologia parceira, o paciente pode até arcar com os custos do planejamento diretamente na radiologia. É um benefício muito interessante para o dentista, pelo fato de ele não precisar fazer nenhum investimento prévio, né, de custos de planejamento, ou até querer cobrar um projeto do paciente, que isso nem sempre dá certo, falo por experiência própria, mas terceirizar todo esse serviço através da radiologia, tá? De forma bastante interessante. Então, na radiologia em si, né, quando a gente fala de tomografia, então eu gosto muito desse tipo de imagem, eu sou cirurgião periodontista, sou implantodontista também. Então, o que toda vez que a gente está examinando um paciente, sondando um paciente, a gente quer ter um diagnóstico desse paciente, a gente procura imaginar essa cena, né? A gente procura ter essa imagem em mente. Quando eu estou sondando o paciente, eu quero ter essa reconstrução. Obviamente que essa imagem eu só vou ter no ambiente cirúrgico. A maior vantagem do ambiente virtual é eu poder operar meu paciente no ambiente virtual antes de ir para o ambiente cirúrgico. Então eu posso ter uma complementação do diagnóstico clínico, dos primeiros exames clínicos, dos primeiros parâmetros periodontais, nesse caso que eu medi, através de exames tomográficos. Então eu não preciso estar, eu logicamente vou sondar meu paciente, mas eu não preciso estar muitas vezes lesionando o periodonto ou submetendo o meu paciente a anestesia prévia à sondagem, se eu posso ter a complementação do meu diagnóstico de sondagem, se eu posso tirar as dúvidas da minha sondagem no ambiente virtual. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na quinta-feira com vocês, na parte de periodontia, mas já antecipando um pouquinho aqui a importância hoje da gente ter exames tomográficos para isso. Então, um exame como esse, eu só consigo fazer esse tipo de sondagem para avaliar a espessura do meu periodonto com o paciente anestesiado. Mas eu não preciso disso aqui, então, né, tem até o artigo do Januário e Barrivieira, né, aliás, agradecer ao Dr. Barrivieira, que ele que está dando todo esse apoio, né, gostaria de citá-lo aqui, que é o artigo dele e do Januário, né, que justamente desenvolveu uma modificação, Dr. Barrivieira, porque justamente nos deu essa oportunidade da gente estar podendo falar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente trabalha todo dia, aquilo que a gente gosta de fazer, e está nos apoiando com as radiologias que estão acompanhando também, né? E aqui foi justamente a metodologia que eles desenvolveram, muito simples, né, de afastar os tecidos moles para conseguir visualizar não só o lábio, enfim, mas também manter a língua do paciente retruída para a gente conseguir enxergar o periodonto, né? Então, até essa proposta de modificação de técnica de tomografia, nós só tínhamos a visão que a tomografia servia para enxergar tecidos mineralizados, era só para ver osso e ver dente. Dessa forma não, a gente consegue fazer todas as medições periodontais, porque a partir do momento que você afasta, né, os tecidos moles, você enxerga toda a parede vestibular do periodonto, né? Então dessa maneira a gente consegue medir, consegue visualizar. Isso a gente, estou falando aqui na periodontia, mas vocês vão ver com o Dr. Chaban também, que vai falar, o Dr. Alan, a parte de implantodontia, como é importante essa aquisição tomográfica, né, com afastamento lingual e labial, não só para a gente conseguir fazer medições, enxergar o periodonto, né, e observar as dimensões periodontais, mas também para a gente conseguir fazer o alinhamento, né, muito importante para a gente certificar, para a gente poder desenvolver uma guia cirúrgica periodontal ou de implante,
que a gente tenha uma adaptação perfeita, um alinhamento perfeito entre o escaneamento intraoral e a reconstrução 3D tomográfica. Eu já vou mostrar isso para vocês. Isso é muito importante, por quê? Porque guias feitas só sobre exames tomográficos, elas sofrem muitas distorções. A reconstrução 3D, a gente confia muito nos cortes tomográficos, mas a reconstrução 3D tomográfica, ela apresenta bastante distorções, bastante defeitos, principalmente quando a gente tem restaurações metálicas, por exemplo, implantes, núcleos metálicos, a gente tem muito artefato de imagem, forma muito ruído. E esse ruído de imagem radiográfica, ela acaba criando um desenho de topografia de superfície sobre os dentes bastante deformada. Então, nós usamos essa sobreposição, vai ser mostrado isso para vocês, como eu falei, para a gente ter uma referência correta, né, da relação dente, osso e tecidos moles. Então, a gente precisa desse afastamento para alinhar não só por dentes, como os dentes sem distorções, mas também para alinhar também pelos tecidos moles dos modelos, certo? Então, a gengiva queratinizada, por exemplo, dos dentes, ela vai aparecer na tomografia e vai aparecer no escaneamento intraoral sem distorções. Óbvio que tecido de mucosa alveolar tracionando, né, o fundo do vestíbulo vai dar distorção, mas essa mucosa queratinizada não vai dar distorção, então é muito usado para alinhamento, certo? Então isso é bem importante. Então hoje nós temos a possibilidade de delimitar, né, no software o que é tecido mole e o que é tecido duro, né? Qual a relação periodontal que a gente tem, né, da coroa anatômica do dente, por exemplo, com a coroa clínica, né? Saber quais são as possibilidades, né? Uma situação, por exemplo, de fratura dentária, isso é muito importante, né? Do implante imediato, enfim, de cirurgia plástica periodontal, de recontorno gengival estético, todas essas informações são bastante importantes, né? Então, hoje não tem porquê, né? Aqui só mostrando a tomografia modificada, Dr. Januário e Dr. Barriviera, mas hoje não tem porquê não pedirmos, né, os arquivos originais, né, os chamados arquivos DAI, com a pasta de todas as aquisições tomográficas do paciente, ao invés dos templates. Os templates, né, como eu mostrei aqui para vocês, facilitam a visualização, mas muitas vezes a gente queria enxergar um outro ângulo desse dente, a gente precisava ter uma visão tridimensional. Aqui, na verdade, estamos transformando um exame tridimensional em um exame bidimensional, né, fora a questão de que cada vez mais temos menos espaço, né, para ficar arquivando modelos, tanto modelos de gesso quanto exames tomográficos. Então, hoje não faz sentido eu pedir templates, mas faz sentido eu pedir os arquivos originais. E hoje eu tenho uma série de softwares, né, tanto para iOS, né, como para Windows, que me permitem fazer essa visualização de todos os cortes e fazer essa reconstrução 3D. Eu consegui enxergar esse exame de forma volumétrica, de forma muito simples, muito intuitiva. Então, não tem mais por que eu pedir hoje, né, esses exames. Então, olha que legal, que eu posso pegar todos aqueles arquivinhos. Então, imagina, eu pego uma pasta, né, que foi feita de tomografia desse paciente, eu peço essa pasta original para radiologia, vai vir um monte de arquivo com extensão .dcm, que são os arquivos DAI, sei lá, uma pasta vai ter ali 200 MB, 300 MB, 400 MB, vão ter 500 arquivos, 1000 arquivos, depende da aquisição que foi feita, e eu posso, como se cada arquivinho desse fosse um tijolinho para reconstruir essa estrutura óssea. E o mais interessante, como a gente mostrou ali, né, na modificação de técnica tomográfica, da mesma forma que a gente viu ali em 2 dimensões, em 3 dimensões, todos os tecidos estão ali. Então eu posso isolar só o tecido ósseo. Se eu trabalhar um pouquinho nessa imagem, mudar a forma de visualização, que a gente chama de threshold, né, o contraste, a escala de contraste, né, de tons de cinza da radiografia, eu consigo enxergar mais tecidos. Lógico que vai começar a aparecer um pouquinho mais de ruído. Esse arco aqui já é o arco, é o afastador, então eu vou mostrar para vocês que até a pele do paciente é visível no exame tomográfico. Lógico que, na verdade, a medicina e a odontologia já utilizam a cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, já utiliza há muito tempo essa reconstrução da pele da tomografia, porque ela sempre esteve ali. É que a gente é acostumado a enxergar e a gente só pensa na estrutura mineralizada, mas todas as estruturas estão aqui, até o afastador, que é de plástico, ele aparece aqui nesse exame. Então, já é uma referência muito interessante, como eu falei, por exemplo, para a cirurgia bucomaxilofacial, para verificar as alterações no tecido mole, quando você tem modificações esqueléticas, mas fica um pouquinho limitado o fato da gente não ter textura e cor da pele, que só o escaneamento facial nos permite ter. Quando a gente tem todas as informações, tomografia, temos o escaneamento intraoral, né, temos o escaneamento facial, a gente consegue em software, aqui a pele da tomografia, observe como ela é bastante limitada, mas ela já tem uma referência exata da estrutura óssea. Quando a gente tem somado a isso um escaneamento facial, a gente consegue daí separar cada estrutura. Eu consigo ter os dentes separados da gengiva, consigo ter o osso, consigo ter a relação com o tecido mole,
consigo enxergar isso em planos, em cortes, então eu tenho um diagnóstico muito mais preciso dessa maneira. Lógico que montar a odontologia hoje digital está cada vez mais trabalhando em cima da inteligência artificial para conseguir fazer todo esse arranjo, fazer esse merge de todos esses arquivos, né, de forma mais simplificada. Hoje depende muito do operador fazer todo esse alinhamento. Então, por isso que as centrais de planejamento trabalham de forma a deixar isso daqui muito preciso. Porque tudo que eu projetar aqui com essas referências é o que vai para a boca. Então, eu preciso ter as referências corretas, né? Então, isso é bastante importante, tá joia? E eu tendo essas referências faciais, aí que eu vou pensar no encerramento, aí que eu vou pensar no diagnóstico. Então, eu busco referências faciais. Essas referências faciais, isso o DSD desenvolveu muito bem, né, esse conceito, né, embora a estética já trabalhe com isso há muitos anos, né, mas difundiu muito esse conceito, mas eu pegando referências faciais de simetria, de proporção, e levando essas referências para a boca e orientando o meu modelo com a fotografia, é legal que esse é um caminho de duas vias, porque a fotografia orienta a posição do modelo, e o modelo escalona a dimensão da fotografia, eu isolo, né, para o ambiente intraoral, e trabalho somente naquilo que eu quero ter como referência, né? Então eu posso agora fazer um projeto, inserar em cima desses dentes, pensar em ortodontia, pensar em reabilitação estética, pensar em plástica periodontal, pensar em implante, em prótese, mas com referências faciais, né? Então essa é a maior vantagem de você poder trabalhar no ambiente virtual o tempo inteiro com referências faciais. Então a gente pega um protocolo, por exemplo, de fotografias, através dessas referências fotográficas a gente começa a montar esse alinhamento entre as peças, né? Juntar essas peças, juntar os exames faciais, sejam fotográficos, sejam escaneamentos faciais, com as referências corretas, né? Então as fotografias obviamente tem que ser feita uma aquisição de forma correta, evitando rotações, inclinações verticais, mas eu ainda no software consigo fazer uma pequena correção de rotação, né? Mas eu preciso que a fotografia já tenha sido feita com padrão correto, uma boa iluminação, com foco nos dentes, né? Não adianta, como a gente vai alinhar fotografias, mas vai buscar referência dentária, vai alinhar os escaneamentos intraorais aqui dentro, a gente precisa que haja foco nesses dentes, né? Eu posso orientar o meu escaneamento facial com as fotografias, então eu posso ter referência facial o tempo inteiro quando eu for projetar, né? Então, dessa maneira que a gente projeta, né, e faz o desenho dos dentes, seja ele esculpido ou que a gente mais usa uma transferência direta de um doador, por exemplo, de formato e textura de dente, mas quando a gente projeta dessa forma, qualquer reabilitação estética que a gente for fazer, o tempo inteiro, como vocês estão vendo aqui, né, no vídeo da direita, a gente consegue manter referências faciais. Referências labiais são importantes, né? Se eu tenho, por exemplo, nesse caso, diferenças de altura de zênites, né, eu preciso ter referência não só de proporções estéticas, né, relação de tripoidismo entre os zênites, né, a curva gengival de todos esses dentes, mas eu preciso manter a referência do lábio, eu preciso ter referência de qual é a área estética, né, até onde vai essa reabilitação, né, uma reabilitação que vai até premolares, que vai até caninos, que envolve só os incisivos, que vai envolver plástica gengival ou não, né, que vai envolver modificação dos dentes, dá para trabalhar em cima da coroa do paciente, vai ter exposição de cemento e revestir com laminado, vai para resina composta, é um tratamento mais invasivo, menos invasivo. Então, dessa forma, eu consigo projetar tudo. E quando eu não tenho referência dentária nenhuma, né, um caso que perdeu dentes anteriores, um caso que teve migração patológica dos dentes, né, posicionamento, por exemplo, do elemento 23 na posição do elemento 22, aqui isso me ajuda muito a tomar decisões. Puxa, é um caso que vai ter que reabilitar o arco superior inteiro, né, de forma completa, com extração, implantes ou prótese, enfim, ou é um caso que dá para preparar a coroa, por exemplo, do elemento 23 e transformar ele no 22, eu só vou ter essas referências se eu projetar, se eu inserar. Então, o ambiente virtual me permite eu fazer sobreposições que no ambiente físico eu não consigo fazer. Por mais que eu tente fazer um mockup nesse caso, eu teria que ter uma projeção muito grande. Então, no ambiente 3D eu consigo visualizar isso de forma clara antes de trabalhar. Então, o escaneamento intraoral, né, só para a gente fechando esses conceitos hoje com vocês, né, ele nada mais é do que uma moldagem virtual, né? Então, se eu preciso de uma curva de aprendizado aprender a fazer uma boa moldagem, eu também preciso aprender a fazer um bom escaneamento. Então, hoje muitos estudos vêm comparando, né, qual a qualidade do escaneamento, da cópia, por exemplo, de preparos dentários, preparos protéticos que eu tenho em scanners e qual a qualidade que eu tenho em moldagens. Hoje os scanners estão trabalhando até de forma mista, que possa fazer escaneamento intraoral e até escanear a moldagem e fazer a junção dessas duas imagens, só para vocês terem uma ideia como está sendo trabalhado cada vez mais para se refinar isso. Muitos scanners no mercado copiam bem dentes e não copiam tão bem preparos,
né? Então existem grandes vieses, né, nesse sentido, né? E toda uma curva de aprendizado para fazer um bom escaneamento, tudo isso é importante. A vantagem do escaneamento intraoral é que você consegue enxergar a formação dessa imagem, a qualidade da malha que você está gerando em tempo real, né? Por isso que existe a necessidade de você ter um computador que acompanhe, né, a capacidade desse scanner. Então tem que ser uma máquina que consiga fazer o processamento, a renderização das imagens na mesma velocidade, né, para justamente produzir uma boa malha e uma boa cópia, né, seja de preparos protéticos ou de componentes de implante, né? Então é todo um processo para isso, certo? Então eu consigo, a partir de uma referência intraoral, né, então eu preciso que esse escaneamento siga, né, aquilo que eu tenho na realidade, e a partir daí eu consigo projetar, né, aquilo que eu vou trabalhar, certo? Então os softwares também, hoje softwares gratuitos como Mesh Mixer, por exemplo, Blue Sky Bio, né, geram, né, essa visualização desses arquivos de escaneamento intraoral. Então hoje eu posso trabalhar como referência, posso, né, até como um ortodontista, por exemplo, pode ver a oclusão em diversos ângulos, trabalhando com transparências, de forma muito mais prática do que trabalhar com modelos na mesa, né, por exemplo, e consegue enxergar tudo isso. Então existe toda uma tecnologia por trás disso, uma triangulação. Isso veio da engenharia, não é coisa da odontologia, mas ele tem sido cada vez mais utilizado, né? Eu tenho arranjos diferentes de triângulos, eu tenho qualidade ou não de uma malha, como uma boa moldagem se difere de uma moldagem fraca ou ruim. Eu tenho também escaneamentos bons, aparelhos que geram boas malhas, e técnicas de escaneamento que vão me dar um arquivo melhor ou pior, dependendo daquilo que eu for trabalhar, certo? Então hoje, a vantagem que os softwares te oferecem, o Invesalhos, por exemplo, um software gratuito do governo, né, que funciona tanto para Windows como para sistema iOS, é que você pode, a maioria dos softwares, os softwares de radiologia conseguem ler DICOM, conseguem fazer reconstruções 3D. Os softwares de modelagem digital, de trabalhar com modelos 3D, normalmente eles não leem tomografia, né? A não ser o Nemo que faz isso, o Blue Sky Bio também faz isso, né? Mas eles conseguem, né, com alguns softwares como o Invesalhos, por exemplo, você consegue transformar essa tomografia, ou Blue Sky Bio, transformar essa tomografia num modelo 3D, num STL também. E os softwares que leem, né, essa tomografia, e desde que você tenha feito essa orientação, né, no software, eu mostrei um pouquinho ali o Nemo, vou mostrar um pouquinho mais depois em vídeos, certo? Desde que você tenha gerado essa coordenada, exportado o modelo em coordenada, você consegue alinhar tudo isso, né? Então eu tenho o modelo de escaneamento intraoral e eu tenho o modelo da tomografia do mesmo paciente, né? Então olha que interessante nesse caso, por exemplo, eu avaliar a coroa clínica e a coroa anatômica, a diferença entre as duas. E o mais interessante é eu conseguir sobrepor essas duas informações, e daí eu posso trabalhar com várias visualizações por transparência, de diversas maneiras, que isso me permita um diagnóstico, enxergando, né, a visão de raio-x que todo mundo sempre sonhou, né, quando assistia filme de Super-Homem na infância. Eu consigo enxergar o que eu tenho dentro, né, e o que eu tenho ali fora das estruturas, certo? Então, de várias formas eu consigo visualizar isso, certo? E o que é interessante de eu poder trabalhar com escaneamento intraoral é a possibilidade de eu manipular em softwares, né? Da mesma forma que hoje são feitos setups ortodônticos, eu poder segmentar esse modelo, eu poder separar os dentes da gengiva, eu poder criar um arquivo, uma biblioteca desses dentes, eu poder guardar essa biblioteca, né? Tanto para que ela possa ser usada para outros pacientes que tenham necessidade, no caso uma transferência direta, né? Uma doação de sorriso, ou então eu poder fazer um arquivo pessoal do meu paciente. Então é como se eu tivesse um banco de células-tronco desse paciente. Eu tenho a arquitetura, eu tenho a textura dos dentes guardada. Se um dia ele sofre um acidente, por exemplo, perde os dentes, eu consigo refazer dentes exatamente como ele tinha, né? A partir de modelos tridimensionais, a partir do momento que eu tenho esse arquivo dos dentes desse paciente, eu consigo mandar para um laboratório de prótese e ele fresa uma porcelana no mesmo formato, com a mesma textura, né? Então isso é muito interessante. Ou perder um dente, pode duplicar e espelhar o outro dente para o outro lado. Então hoje a odontologia digital nos dá essas possibilidades, né? A possibilidade aqui é uma simulação de ortodontia digital, isso vai ser falado nos próximos dias, né? Então a possibilidade, desde que você separou cada dente, você tem a possibilidade de movimentar esses dentes. A gente usa muito isso até inclusive em doação. Eu não sou ortodontista, mas quando a gente doa, né, muitas vezes, quando a gente faz uma transferência direta digital de um sorriso para uma outra pessoa, então temos vários casos, acredito que o Dr. Alan e o Dr. Chabon vão mostrar, né, situações até de que doamos dentes, por exemplo, entre parentes, né, um doador compatível, vamos falar assim, né, doar os dentes
da filha, por exemplo, para a mãe que perdeu todos os dentes muito cedo, que tem os dentes muito parecidos, o arco parecido, a gente tem a possibilidade ainda de fazer alguns ajustes antes de transferir ou adaptar esse desenho, esse formato dos dentes finais, né, esse arranjo dos dentes finais para uma oclusão que favoreça, né, depois ir para um software de planejamento de prótese que consiga ainda fazer a parte funcional desse engranamento, guias, articulador virtual. Mas tudo começa dentro desse processo. Então aqui um videozinho mostrando isso que eu estava falando para vocês, uma transferência direta. Então aqui eu tenho, nesse caso, o registro de uma nova dimensão vertical, aqui o que a gente chama de transferência direta, né, do arco. Então aqui um doador que forneceu esses dentes, né, e a gente consegue segmentar esse modelo, segmentar esses dentes e adaptar, né, dentro daquela mordida. Então aqui uma doação completa de arco superior e arco inferior para um paciente que vai ser reabilitado completamente. Né? E aqui eu tenho referências tomográficas, é muito legal isso, para eu conseguir justamente seguir uma orientação de curva de Wilson, de curva de Spee, uma orientação correta para esse enceramento, para esse que justamente esse enceramento vai para algo, para um software que vai fazer o engrenamento funcional dos dentes, mas com referências crânio-faciais. Isso é muito importante. Então a gente consegue, hoje com a fusão de tudo isso, né, arquivos de escaneamento intraoral, arquivos tomográficos, arquivos de escaneamento facial, mudar, às vezes até uma condição mais complexa, né, um casinho que vai ser realizado por toda a nossa equipe, né, que vai ser reabilitação com implantes, redução óssea, mas nós precisávamos de uma nova referência do que seria o enceramento. E a partir desse enceramento, inclusive, vocês vão ver isso nos processos de prótese, pode-se fazer a fresagem de uma prótese total imediata, de uma prótese total imediata parafusada sobre implantes, que justamente vai já fazer uma reabilitação provisória e uma mudança funcional nesse paciente, não só uma mudança estética. Tá? Então a gente faz muito esse tipo de alinhamento do modelo de escaneamento intraoral com o exame tomográfico. Então existem vários protocolos de acordo com aquilo que a gente quer fazer, mas o fato, por exemplo, de eu ter a tomografia com afastador me refina os tecidos moles e muitas vezes é interessante eu tê-la até em oclusão, justamente para eu manter a referência do modelo inferior também, ou casos que está sendo feita uma nova referência oclusal. Tá? Então isso é bastante importante para vocês entenderem dentro desse processo, né? Então a ideia era estar mostrando isso para vocês, como que funciona tudo isso, né? A importância hoje da radiologia como parceira na odontologia, né? Como centro de imagem, como central de planejamento, né? Que como direcionamento para centrais de planejamento. Então tudo isso é importante, certo? Aqui só um comparativozinho para vocês terem uma ideia, né? De como é importante essa questão de referência durante o enceramento. Então, de forma nenhuma, né, diminuindo o trabalho de protéticos, pelo contrário, né, são artistas, né, depende, um bom ceramista, quanto tempo ele leva para ter uma curva de aprendizado e poder fazer um enceramento de um dente que seja muito parecido com o dente natural, né, mas é diferente um pouquinho o processo, porque a gente, no ambiente virtual, consegue ter referência o tempo inteiro. Por isso que realmente é um dom, né, tem que ser um artista para conseguir fazer isso de forma muito precisa. Então, no ambiente virtual, a gente tem duas facilidades. Uma que mantém a referência facial o tempo inteiro, as linhas de referência, e outra que eu já tenho texturas, né? Os softwares mesmo já tem banco de texturas de dentes, já tem uma biblioteca de dentes que podem ser usadas. Ou no nosso caso, que a gente gosta de trabalhar muito com doadores, nós temos texturas de sorrisos bonitos, de dentes bonitos, e a gente consegue sobrepor e inserar, né, vários casos de planejamento de forma mais rápida e simples. Lógico que também exige uma curva de aprendizado, conhecimento de estética, mas operacionalmente é mais concreto e mais fácil, né, para conseguir fazer todo esse processo de enceramento. Tá joia? Então hoje a gente tem trabalhado, né, só resumindo aqui um pouquinho, né, primeira coisa com a aquisição de imagens do paciente, e a partir dessa aquisição de imagens do paciente, aí esses exames vão para uma central de planejamento. Essa central de planejamento, ela gera arquivos de visualização para o dentista, então o dentista pode parar dentro desse processo e continuar tudo por um fluxo analógico. A partir do momento que ele pelo menos teve um apoio diagnóstico, que ele teve um direcionamento do tratamento, ou então ele pode voltar para a central de planejamento, ele dá o ok, né, dentro desse planejamento, participar ativamente desse processo de planejamento, e a partir do momento que ele deu ok, aí a central de planejamento vai enviar para a manufatura, ou para empresas terceirizadas diretas, ou então, né, a manufatura, por exemplo, de guias cirúrgicas, ou então vai enviar a central de planejamento, faz esse link entre a radiologia, o dentista e os laboratórios de prótese. Porque o laboratório de prótese vai receber esses arquivos, vai processar finalmente esses arquivos no software, que é o que a gente chama de CAD, né, Computer Assisted Design, e a partir do momento que ele fez esse desenho das peças, ele vai gerar
as peças justamente que vão para o processo final de prótese. Ou então ele vai usar todas as referências desses arquivos gerados pela central de planejamento, e ele pode daí continuar com o processo artesanal e analógico, né, como quiser. Mas se não, ele pode partir para o processo de fresagem, né, tanto o processo de fresagem de infraestruturas, para daí fazer estratificação final, aplicação final, né, de cerâmica ou de resina, que seja, ou então ele pode fazer hoje peças monolíticas já, zircônias, IMEX, peças totalmente cerâmicas fresadas, ok? Então, resumindo só esse fluxo, né, parece que é simples, mas o pessoal se confunde muito e não sabe por onde começar. Então, tudo começa com a radiologia. Então, o paciente recebe a avaliação inicial, fazemos as solicitações dos exames, enviamos para a radiologia. A radiologia, né, o cirurgião dentista, ou ele vai fazer um planejamento digital, se ele tiver conhecimento, equipamento para isso, ou ele vai enviar por um projetista, por um planner, por uma central de planejamento. Essa central de planejamento vai, daí sim, enviar os arquivos, as guias para a clínica odontológica, volta isso para o cirurgião dentista para fazer os procedimentos, certo? Ou então vai enviar para o laboratório de prótese, que vai fazer os processos de guias, os processos, né, de peças imediatas, para que daí o dentista possa fazer todo esse processo. Ou então, no caso de guias, muitas vezes não precisa passar pelo laboratório de prótese, as centrais de planejamento enviam para empresas terceirizadas que vão fazer fresagem, impressão dessas peças. Tá joia? Então aqui só mostrando para vocês, né? Tudo isso vai ser mostrado essa semana, mas um resuminho das possibilidades hoje que nós temos dentro do planejamento digital. Aqui é o software Nemo, que eu falei para vocês, o software desenvolvido pela Nemotec da Espanha. Então, desde a parte de enceramento para reabilitação estética, para a plástica periodontal, uma possibilidade. As medidas que nós temos no ambiente virtual são medidas reais, né? As possibilidades que eu falei para vocês de enceramento, de transferência de sorriso, de projeto de sorriso, as visualizações periodontais, tomográficas, geração de guias periodontais, a possibilidade de cirurgia periodontal guiada, transferência de doação de sorriso, reabilitação complexa de arco total, setups ortodônticos, transferência de sorriso. Aqui a parte de articulador virtual, pontos de contato, guias de orientação, né, através do escaneamento facial, através do escaneamento oral, exames tomográficos. Então aqui mostrando todo o fluxo da parte de prótese também, na parte de planejamento cirúrgico, periodontal, parte de planejamento cirúrgico de implantes. Aqui as referências, essa integração entre implante e prótese, a possibilidade de você ter milhões personalizados, a possibilidade de você já ter provisórios fresados antes da cirurgia. Então, desde arcos parciais até arcos complexos, hoje é uma realidade muito precisa, múltiplas guias, né, que a gente pode estar tendo guias de orientação de desgaste ósseo, guias de orientação de fixação de próteses imediatas, guias de perfuração de implante, né, guias endodônticas, né, outra possibilidade também, guia de orientação, né, de acesso endodôntico, remoção de núcleos, a parte também de cirurgia ortognática. Tá joia, pessoal? Então, agradeço aí a participação de vocês, né? A gente se coloca à disposição nesses dias. Acessem também lá o nosso site, bds3d.com. Estamos fazendo essas lives essa semana, mas lá também nós já temos disponibilizadas algumas aulas, alguns cursos para vocês que quiserem estar conhecendo um pouquinho mais a fundo, para vocês estarem tirando dúvidas, para vocês estarem realmente se inteirando mais nesses fluxos, né? Temos uma programação lá na sequência dos cursos que teremos para esse ano, né? Já precisamos adiar alguns cursos agora pela questão dessa quarentena, né? A expectativa é que todos possam retomar o quanto antes as suas atividades, mas já queremos deixar esse canal aberto, tá joia? Agradeço a todos, uma boa noite, né? E saúde a todos.